como aprender errado como desenhar? Perguntaram pra mim aqui, eu fazendo as considerações a esse respeito. Olha, cara, é uma pergunta bastante complexa, embora talvez vocês achem que a resposta seja meio óbvia. Não é tão óbvia assim, principalmente quando você analisa. Então eu peço um pouquinho de atenção, porque pode te dar medo, mas eu vou explicar e acho que vocês vão entender melhor. Do meu ponto de vista, sim, dá pra você aprender desenho de forma errada. Tá? E é errada no sentido de que isso vai desfavorecer o seu desenvolvimento para que você consiga, até mesmo do ponto de vista técnico, chegar em um bom resultado. Tá? Eu sei que desenho tem um lado subjetivo, é a arte, é o meu traço, tal, mas olha, gente, eu sou do tipo de pessoa que eu coloco que não dá para você relativizar tudo, sabe? Dá para você relativizar até um certo ponto. Mas tem coisas que não é, cara, ou é ou não é, ou sabe ou não sabe, ou manja ou não manja, não tem essa de relativizar tudo. Tá? Quem faz isso aí é aqueles artistas plásticos doidão lá que coloca tinta no órgão escritor e emite gases numa tela, né? Esses daí falam essas coisas. Eu não sou desse pensamento, tá? A meu ver, sim, você tem coisas que dá pra você dizer sim, não e sabe ou não sabe. Até por isso que eu dou aula de desenho, até por isso que eu me proponho a fazer um curso de desenho, porque se não tivesse nada que você pudesse dizer sim ou não teria sentido nem te ensinar isso daí. Cada um faz o que quer, do jeito como acha que tem que ser e pronto. E o que seria então aprender errado? Primeira coisa é a pessoa achar que desenho é uma coisa meramente mecânica. Esse é o maior erro que eu vejo as pessoas cometendo. Como assim mecânico? É você achar que desenhar é como você apertar um parafuso numa linha de produção. E você acha que vai ser sempre do mesmo jeito, tá? Sempre no mesmo ritmo, sempre no mesmo resultado, né? E é isso uma linha de produção. Você vai fazer sempre o mesmo carro, sempre a mesma peça, sempre a mesma panela, sempre seja lá o que for, tá? Eu vejo muita gente com essa mentalidade. E desenho não é assim. Desenho não é assim. Desenho não é uma coisa mecânica que você faz do A até o ponto B, até o ponto C, até o ponto D, e é sempre do mesmo jeito. Como eu falei, você tem alguns tipos estáveis o suficiente para você conseguir definir que, ó, isso sabe, isso não sabe, isso não vai, você tem isso, tá? Técnicas básicas, conceitos básicos, tudo mais. Mas eu vejo as pessoas entendendo essa coisa mecânica, achando que desenhar é só fazer passo a passo. Você sabe desenhar uma zebra? Tipo isso. Ah, então peraí. Eu vi um tutorial que o cara primeiro faz uma bolinha, depois puxa um traço aqui assim, faz de tal jeito e depois adiciona os detalhes. Pronto, agora você desenha uma zebra. Aí eu falo, tá, desenha uma zebra correndo, desenha uma zebra pulando, desenha uma zebra saltando, desenha uma zebra deitada. Aí o cara trava, né? Não, eu só aprendi a fazer a zebra de lado, assim, olhando pra frente, né? Entendeu? Nesse sentido, aprender a desenhar uma zebra é você conhecer a anatomia dela, é você saber manusear o material, é você entender as formas, entender a perspectiva, como que ficaria o corpo desse animal quando ele está correndo, saltando, pulando, comendo, tá? Então não é apenas o lado mecânico, você tem a técnica, você tem a proporção, mas tem também essa coisa da intuição, do manuseio, da percepção, do entendimento, da compreensão. Então esse é a primeira forma de você aprender errado, é você achar que desenhar é só fazer um monte de passo a passo. É só mecânico, tá? É seguir, é como fazer uma dobradura, um origami. Você segue aquela instrução e no fim você tem lá um passarinho, ou seja lá o que for. Muita gente ensina assim, tá? É totalmente errado? Não, não é errado. Isso é um dos métodos. É um dos métodos porque começa a ajudar o aluno a entender a noção de processo. Quando ele não sabe nada, você mostra um processo para ele e ele vê que seguindo aquilo ele chegou no resultado. Só que ele não pode achar que é sempre assim, que é só aquilo. Ele fez uma zebra numa posição e falou, agora já sei desenhar uma zebra. Não, você vai fazer aquele desenho. Entenderam? Outra forma que eu vejo das pessoas aprendendo desenho errado é, digamos, a pessoa faz muito do jeito dela, ela só faz aquilo que ela gosta e ela adquire aquele negócio chamado de vícios. E isso é muito perigoso, gente. Muito perigoso. O vício ele pode estar associado a um jeito como você desenha alguma coisa, a forma como você manuseia o material, a forma como você pensa em como você vai conceber esse desenho. O vício do desenhista é uma coisa que pode
gerar a síndrome da mesma face, em que os seus personagens vão ter todos o mesmo rosto. Você sempre fazer todo mundo igual, todo mundo muito parecido. Você sempre desenhar a mesma coisa, você não desenha coisas que você não está habituado, por exemplo, animais, como eu falei, sei lá, muita gente só desenha figura humana. Você pode virar um escravo dos closes, desenha todo mundo só de rosto, né? Você não desenha angulações variadas, seu personagem sempre está de frente, ou de meio perfil, ou de perfil. Você não faz giro, você não experimenta outras formas. O seu acabamento é sempre igual, tá? E muita gente confunde esses vícios com identidade. Né? Tem gente que faz um negócio que é um traço viciado, que é uma coisa que é sempre igual, que está cheio de problemas, ele vai falar que isso é traço dele. Isso é mentira, isso é desculpa de preguiçoso, tá? Não é seu traço, isso é um vício teu, tá? E eu digo pra você que está me assistindo aí, se você tem essa síndrome de mesma face ou coisa assim, eu dou 99% de chance que o que você chama de teu traço, na verdade, é um vício. Tá? E 1% de chance que de fato é uma identidade tua. Então pare para pensar se você não tem vícios. Tá? Todo mundo tem algum tipo de vício, eu tenho também. E a gente está numa luta constante para tentar sempre rompê-lo e aumentar nosso vocabulário, vamos dizer assim. Outra forma que eu vejo o pessoal aprendendo errado é o oposto do que eu falei no começo. Né? Enquanto de um lado a pessoa tem só a visão muito mecânica da coisa, do outro extremo você tem a pessoa que é muito já o viajadão, sabe? Aquele que, não, é a minha arte, eu vou me expressar do meu jeito, eu não vou me basear em nada, eu tenho que fazer aquela coisa, né, maluca. Eu sei que tem gente que faz trabalho numa linha alternativa, ok, sabe? Eu não sou ninguém aqui pra dizer que o jeito de você fazer tá errado, mas eu tomo do ponto de partida que se você vai fazer arte, você tá pensando em aplicar isso em alguma coisa. Tá? Eu acho que 99% das pessoas que me assistem aqui é porque pensam em trabalhar com isso de alguma forma. Nesse ponto de vista, você tem que pensar para qual finalidade você vai usar essa habilidade que você está desenvolvendo. E geralmente é alguma coisa que as pessoas vão no mínimo entender o que você está fazendo. Né? Dificilmente alguém vai pagar para o iniciante, ó, tô aqui, ó, R$1000 aí porque eu achei você muito talentoso, faz aí o que você quer. Aí você masca um chiclete, cola aí no papel, cospe em cima, joga um guache escolar, né, um pouco de purpurina e fala, tá aqui ó, minha arte, coisa mais linda. Se você conseguiu isso, meus parabéns, cara. Fique rico, tomara que você ganhe muito dinheiro, porque você fez alguma coisa, você é muito inteligente. Mais do que eu e de muita gente aqui. Então se você continua com isso, está ganhando dinheiro, com isso vai embora. Mas eu não acho que é o caso da maioria. Então se você vai aplicar em mercado alguma coisa, ou fazer quadrinhos, você tem ali uns tipos estáveis, você tem que conseguir dominar, tem que conseguir fazer. E aí entra você explorar um pouco mais esse lado técnico, esse lado de você saber alguns conceitos básicos e não ficar dando desculpinha de isso é meu traço, isso é meu jeito, é a minha expressão, é a minha... Existe lugar para isso, tá? Mas pelo menos aqui, a linha de pensamento que eu sigo, eu sempre olho de um lado mais comercial da coisa, de um lado mais, vamos dizer, aplicável no sentido do mundo que a gente vive, que é capitalista, caso você não tenha percebido. Outra forma que eu vejo a pessoa aprendendo a desenhar errado é ele associando muito desenhar bem com copiar bem. E esse é meio perigoso. Eu sei que muita gente se toca disso com uma certa velocidade, né? Mas existe isso, tá? O cara acha que copiando o mais perfeito possível, ele é o melhor desenhista. Né? Ele começa geralmente copiando personagens, cartoons, né? Figuras famosos e tal. E aí na cabeça dele o ápice, né, do domínio do desenho é fazer um ultra realista. Por quê? Porque ele vai estar copiando uma coisa que existe. Tá? Eu já disse uma vez no outro vídeo que o realismo se esgota no realismo. A hora que você alcançar o realismo, acabou. Não tem mais pra onde ir. Né? Se você mudar alguma coisa, já não é mais realismo. Você estilizou de alguma forma, você criou de alguma forma, né? E não confunda acabamento realista com desenho realista, são coisas diferentes. E eu considero isso uma visão muito superficial do que é desenho, sabe? Ele esbarra mais um pouco naquele lado mecânico, mas é um conceito que a pessoa tem de que eu tenho que ser capaz de reproduzir uma coisa que alguém já fez. E aí entra aquele conceito de arte, ela não reproduz a realidade, ela a produz. Quando você faz uma arte, um desenho, você pode tentar dizer alguma coisa para as pessoas, né? A pessoa que vê aquele desenho, ela cria um significado, cria uma dedução em cima da imagem que você estabeleceu.
né? E isso é uma coisa tão poderosa que você consegue criar personagens, pessoas, universos, mundos a partir de imagens, textos que a pessoa vai ler e vai interpretar, né? Por exemplo, gente, Bruce Wayne não existe. Sabiam disso? Mas ele é fruto do imaginário coletivo. Todo mundo sabe que Bruce Wayne é o Batman, que ele não bate bem na cabeça, que ele sai batendo em bandido de madrugada, e acha ele tão legal que a gente devia ter uns 30 Batmans aqui no Brasil, né? Precisava, né? Então, mas Bruce Wayne não existe. E veja o poder que tem o desenho, a imagem, essa coisa do imaginário coletivo, tá? Então não pense que desenhar bem se limita a copiar bem e que o ápice do desenho é você fazer um realismo absolutamente perfeito. Não estou dizendo que realismo não é uma coisa impressionante, de um trabalho de excelência, não, tá? Não leve como ofensa, tá? É um outro caminho que você pode seguir aí, é um perfil diferenciado de artista que ele prima pela beleza, pela técnica em si. Tá? Mas a minha maneira de ver o desenho, eu vejo como algo muito mais do que isso. Ele consegue extrapolar essa barreira da representação, eu vou dizer aqui, vocês vão ficar bravos comigo, é minha opinião, tá? Monótona do que é o mundo que a gente enxerga. Outra forma errada de aprender desenho é aquele desenhista que, quando está aprendendo, ele vê ali a lição, às vezes um método até bacana, até interessante, ele faz um exercício e ele já acha que entendeu. Né? Ele faz uma vez um negócio, né? Ele desenha o homem vitruviano uma vez, fala, não, agora eu já sei tudo de anatomia. Né? Ele entende que o aprender é você ticar, é como o troféuzinho da PSN, né? Fiz uma vez, conquistei. Você vai estudar anatomia até o fim da sua vida, você vai estudar perspectiva até o fim da sua vida, você vai estudar colorização até o fim da sua vida, e o seu traço, o seu desenho vai sofrer alterações e adaptações até o fim da sua vida, se você for desenhista até o fim da sua vida, tá? Basicamente porque quando você chega a um nível intermediário indo para um avançado, que é uma maneira categórica de enxergar para nos ajudar a entender melhor essa análise, você vai ver que você não tem mais aquela coisa simples de sei isso, domino isso. Você vai ter outros caminhos para seguir, onde todo esse conhecimento básico de anatomia, perspectiva, contraste, luz do som e tal, é meramente pré-requisito. Você nem questiona se você sabe disso mais, você faz. Para você é óbvio, você já assimilou isso. Para onde você vai agora? Né? Aí é uma coisa muito louca, tem a ver com os perfis de artistas. Então, não pense que é uma coisa assim de você riscar como missõezinhas que você completa. Alguns métodos colocam dessa forma para estimular o aluno a ver de tudo, tá? A entender que ele tem lições. É um método que funciona, mas não quer dizer que você completando essas lições, agora você já é um expert. Tá? Vai muito além. Então, muita gente quando completa esse tipo de coisa, ou faz alguns cursos muito bons, né? Até curso por correspondência, ou cursos em livros, ele faz exercícios e depois ele não produz mais, né? Ele fica lá e fala, agora eu já aprendi. Né? E não, você tem que pegar esses conceitos e aí você tentar aplicar depois. E aí é que você vai ver os resultados se de fato você está progredindo. E o último modo que eu vejo de a pessoa aprender errado a desenhar, esse eu vou desenrolar melhor num próximo vídeo, debate desenhista. É a questão de você se apegar ao rótulo. Rótulo, o que é? Aquele termo que você faz as pessoas no senso comum assimilar uma determinada figura fictícia, né? Que você já pressupõe certos comportamentos, certas tendências, certas coisas assim. Digamos, é uma palavra que vai trazer consigo várias outras caracterizações, né? Que ao senso comum é perceptível, só que faz você também limitar a sua visão sobre o trabalho que você faz. Quando você assume um rótulo, e fala, não, eu sou um desenhista de cartoon, e muita gente confunde isso como a razão de ser. Ele, digamos, vai começar a puxar o desenho dele cada vez mais para tentar manter aquele rótulo que ele acredita de alguma forma, que ele define o trabalho dele a partir daquele rótulo, até tentando deixar uma certa pureza naquele rótulo, do que propriamente que o desenho dele tenha tipos perceptíveis que façam assimilação àquele rótulo. E aí você tem um problema, porque
Isso tende a pessoa a criar vícios e repetições sedentárias de um mesmo tipo de desenho. E cai naquele primeiro ponto que eu falei, de que, né, você não está criando uma identidade, você está com vícios, e esses vícios, na verdade, são prejudiciais para o seu próprio desenvolvimento, né? Você pode chegar muito além se você sair dessa zona de conforto e explorar coisas que, né, você não está habituado e que vão sim, né, favorecer para o seu vocabulário visual e perceptivo do desenho, do que fazer você ficar sempre fazendo a mesma coisa, tá? Então, enfim, essas são algumas coisas bastante comuns que eu vejo aí o pessoal tentando aprender a desenhar e que eu considero que pode ser errado, não porque eles são 100% ruins, mas é porque ele pode gerar uma certa consequência que vai fazer a pessoa travar, ou vai fazer a pessoa estagnar, vai fazer a pessoa propriamente se convencer de que agora ela já sabe e mal, né, ela não percebe que ser desenhista é como fazer um desenho sem fim. É o processo, né, e não o resultado. O que eu entendo assim como melhor maneira de você aprender a desenhar, né, num primeiro momento, para não terminar um vídeo só descendo o cacete, tanta coisa que eu vejo aí, que esses tipos estáveis, é importante que o aluno ele entenda que existem sim algumas técnicas que elas servem para qualquer estilo que você for seguir, para qualquer nicho ou mercado de trabalho que você for tentar. Essas são as que eu chamo de técnicas básicas, conceitos iniciantes, que é luz e sombra, perspectiva, anatomia, estrutura, você aprender a enxergar, você aprender a manusear o material. No caso de arte digital, é você saber mexer no software, você entender o que é bitmap, o que é vetor, o que é RGB, o que é CMYK. São conhecimentos fundamentais que você precisa saber independente de qual área você for trabalhar, qual tendência você for seguir, né? Então eu diria sempre que esse é o caminho inicial. Tá? E aí, um passo a passo, um tutorial, um exercício de cópia, isso tudo ele funciona quando está inserido dentro desse contexto, né, dessas técnicas que se pretende explorar, e não, digamos, o exercício pelo exercício, em que ele se esgota nisso, né, e não tem aí um contexto maior que seja o desenvolvimento artístico e técnico do estudante. Beleza? Então é isso aí, gente. Muito bem. Se você gostou desse vídeo, achou bacana, te ajudou, dá um joinha, seus amigos, compartilha esse vídeo. Se você possui, se não se inscreva. E se você tiver mais alguma dúvida, comentário, sugestão, assine o comentário aqui à disposição de vocês. E pode ver mais um vídeo aqui na série do Quick Tips. Falei bastante, isso aqui ficou longo, não é tão quick assim, mas foi legal. Beleza? Deixe aí as suas opiniões. Então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.